Na paz do Senhor Jesus Cristo, chega mais uma vez o momento da Palavra de Deus, onde nós vamos refletir aqui em Marcos 2. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, porque era grande a multidão, e anunciavam-lhes a palavra de Deus. O Senhor Jesus estava pregando a palavra de Deus nesta casa. E viram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito aonde estava o enfermo e trouxe até o meio da sala onde estava Cristo pregando. Abaixaram o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrozoavam em seus corações, dizendo: Por que este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrozoava entre si, lhes disse: Por que arrozoais? Por que pensais? Por que maliciais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Uma palavra poderosa, uma palavra do Senhor Jesus, aqui no livro de Marcos, onde Jesus estava reunidos na congregação com os irmãos, na casa de algum irmão, e ali a palavra de Deus era anunciada, a palavra de Deus era proclamada, a palavra de Deus era abençoada pelos lábios do Senhor Jesus Cristo, aonde juntou muita multidão para ouvir a palavra. Juntou muita multidão, até por curiosos. Tipo, fariseus. Foram ali para ver o que ele falava, para ver se pegava ele em alguma coisa que era contra o uso e costume da doutrina da lei. Mas o Senhor Jesus, com toda a sabedoria que o Espírito Santo deu para ele, transmitia algo da palavra. E os 4 homens pegaram o paralítico, certamente ele queria ser curado por Cristo. Levaram ele, mas não conseguiram chegar até a presença de Deus. Não que Jesus não pudesse orar de dentro da onde ele estava pelo paralítico lá fora, ele seria curado. Mas isso aconteceu para que nós aprendesse a nós buscar o milagre, a nós provocar o milagre de Cristo em nossas vidas. Jesus está pronto para curar, mas ele quer ver a ação nossa. Ora, ação, a hora da ação. Tu ora, mas tem que ter ação. Então Jesus quer ver nós se mexer, nós buscar, nós provocar o milagre para a nossa família, para nós, para as curas divinas da alma. E por primeiro lugar, a cura divina da alma. Não adianta tu ser curado da paralisia, né, física, e morar no inferno depois da eternidade. É mais excelente, maravilhoso, espiritual, celestial, tu ser curado da alma, de repente não ser curado da paralisia,
mas ir para a glória, quando dormir aqui, se acordar na glória, onde terá um corpo incorruptível. Mas para que aqueles que pensaram mal nessa ocasião aqui, né, de Cristo, pois os fariseus, eles não tinham a revelação do Espírito Santo. Também me coloco na posição dos fariseus, dos escribas. Eles não tinham a revelação do Espírito Santo para que aquele que estava pregando e perdoando o pecado era Cristo Jesus, o ressurreto. Eles estavam na ignorância espiritual de não ter conhecido o Espírito Santo, mas Jesus estava anunciando a palavra, e para que eles crescem que Cristo era o servo de Deus, que Cristo era a palavra de Deus, que estava em Cristo, ele falou: para que você saiba que Deus tem poder para perdoar pecado, eu falo para esse homem, levanta e anda. E Jesus, pela grande misericórdia de Deus, as pessoas estavam ali buscando, o homem foi curado da paralisia física. E hoje Jesus quer te curar da paralisia espiritual. Aonde você não consegue andar, aonde você não consegue levantar, você consegue levantar do seu sofá e buscar a Deus, ler uma palavra, você consegue se levantar, se arrumar, botar uma roupinha para buscar a Deus na casa do Senhor, aonde os irmãos estão reunidos buscando a presença do Espírito Santo, pois a presença do Espírito Santo já está conosco, mas nós temos que reunir com os irmãos para buscar juntos o amor de Cristo. Jesus se alegra, ou Jesus não se alegra de nós se juntar no local e buscar a presença de Deus e orar pelas pessoas e fazer o bem como Cristo mandou. Esta palavra de Deus é do céu, irmão. Se você não consegue caminhar com Jesus, vai caminhar com quem, irmão? Se você está caminhando à deriva, sem um propósito na tua vida espiritual, sem um propósito da tua vida espiritual para morar em Cristo um dia na glória, busque hoje, irmão. Jesus quer te curar da paralisia mental. Enche a tua mente com a palavra de Deus. Enche o teu coração com a palavra de Deus. Enche os teus olhos com as coisas de Deus. É muita internet, muita rede social, né? Vamos usar a rede social para transmitir a palavra de Deus. Eu sou falho, todos nós somos falhos, mas vamos pedir misericórdia, perdão, começar sempre caminhando com Jesus, pedindo perdão das nossas misérias, pois nós temos a natureza adâmica de Adão. Nós temos a natureza adâmica de Adão. Nós temos desejos carnais desenfreados. Nós estamos na terra. Nós temos a natureza carnal de Adão na gente, mas há uma diferença. Busca Jesus, pede para o Espírito Santo te dar autoridade sobre o teu corpo, autoridade sobre sua alma, autoridade sobre sua mente, autoridade sobre seu coração, autoridade sobre as suas atitudes. Pede para o Espírito Santo e ele vos dará. Salomão disse, pediu sabedoria para Deus naquela época, e Deus deu sabedoria para ele. O temor do Senhor, a sabedoria vem do temor do Senhor. O Senhor te dá sabedoria do alto. A inteligência é horizontal. A inteligência é horizontal e a sabedoria é vertical, ela vem do céu. Sabedoria e inteligência, as duas formam uma cruz. Se você tem sabedoria e busca inteligência, você é um varão que está se esforçando. Se você não consegue buscar inteligência, mas busca sabedoria, você é uma bênção também. Porque quem dá a revelação de como devemos nos portar, como devemos andar, como devemos falar, como devemos agir, né? Vem do alto, é sabedoria do Espírito Santo. Mas nós temos que ler a palavra de Deus, e a receita maravilhosa que hoje Jesus nos dá
é o Novo Testamento. Do Novo, você devora o Novo Testamento e alguns salmos, alguns provérbios. Você devora porque a nova aliança está no Novo. Depois que você compreender bem, estiver bem na fusão com o Espírito Santo, você estuda o velho também. Mas o importante é o novo, aonde tem a salvação. Porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para te dar vida eterna. Com todo respeito aos patriarcas, não foi Salomão, não foi Moisés, não foi Daniel, não foi Salomão, né? Eu não vou me decorrer agora na história deles agora, mas quem te deu a salvação, claro, foi pronunciado por eles a salvação que é hoje, que o Velho Testamento é a sombra do Novo. O Velho Testamento é a sombra do Novo. Tá, mas como ele é a sombra do Novo se ele é velho? É tremendo. Então o que interessa para nós é Jesus de Nazaré, irmão. É Ele que morreu na cruz do Calvário, é Ele que te dá autoridade, é Ele que enviou o Espírito Santo, é Ele que te dá sabedoria. Ramachamba Ramagás, Surianda. Irmãos, entrego essas palavras para mim e para vós, pois a palavra não é minha. A palavra é do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Ele já estava com o Pai quando criou tudo, a sua destra. Jesus, ele já era. Jesus estava com o Pai já na glória, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo para Maria, para gerar carne, para ficar no meio de nós, para transmitir a palavra de Deus, e sentiu o que nós sentimos, e venceu até a morte, e deu a vida eterna para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor Jeová e o Espírito Santo, três pessoas com o único propósito, a Trindade de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, na paz de Cristo, e fique bem com Cristo.